Hoje nós vamos ler juntos uma cena icônica de Cidade de Deus. Ih, a galinha fugiu! Ô, rapaz, você aí, meu irmão, pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz! Oi, eu sou Carol Santoyan e este é o Roteiro na Prática. Como vocês pediram muito, vocês sempre pedem muito esse tipo de vídeo, nós voltamos com o quadro Roteiro na Prática e hoje eu decidi que nós leríamos juntos aqui uma cena de um filme nacional que eu nunca fiz antes aqui, eu nunca li uma cena de um roteiro nacional, eu não sei porquê. E eu escolhi a cena, talvez uma das cenas, é porque o filme todo tem cenas icônicas, mas eu acho que esta cena é uma das cenas mais icônicas do filme e também talvez seja a abertura mais famosa do cinema nacional. E eu estou falando da primeira cena de Cidade de Deus, que é a cena protagonizada pela galinha lá no churrasco. E por que eu escolhi esta cena pra gente discutir hoje, além do fato dela ser uma cena bem icônica e bem famosa? Porque ela traz elementos bem interessantes pra gente pensar essa questão da montagem. E vocês vão ver na própria escrita do roteiro como a montagem ali ela já aparece. E o que eu quero dizer com isso? É claro que aqui a gente não sabe em que condições a gente tinha esse roteirista e qual o contato dele com a produção no geral, né? A gente sabe que em roteiros de longa o roteirista trabalha ali mais perto do diretor, então pode ter acontecido realmente uma comunicação que já foi planejada, né? Não, a gente vai querer montar desse jeito, mas fato é que o roteiro é muito mais interessante assim do que se a gente só lesse as ações que acontecem. Tá tendo um churrasco, tem uma galinha e a galinha foge. Aqui não, aqui eles detalham as ações, as pequenas ações que dão ritmo à cena. Claro que existem mudanças, se vocês forem pegar esse roteiro e comparar com o filme, com o final, né, o filmado, vocês vão ver que tem diferenças, as ações não são as mesmas, mas a essência está aqui. Então eu convido vocês para ficarem aqui até o final comigo, que nós vamos ler junto essa cena e nós vamos falar também um pouquinho sobre montagem, que é a minha segunda parte do audiovisual favorito. Exterior, casa de Almeidinha, dia. Abrimos com a imagem de um facão sendo afiado. Caracteres em superposição, 1981. Esse é um detalhe que, por exemplo, não tem, né, no filme, que eu me lembro, assim, eu até assisti a cena recentemente, e não temos esses caracteres em superposição, apesar de quando ele volta no tempo tem. Ouve-se um murmúrio de vozes alegres, vozes cantando um samba acompanhado de um batuque. Não vemos as pessoas, mas os sons deixam claro que se trata de um ambiente festivo. É bem interessante, né? Ele já nos introduz nesse ambiente a partir do som, né? Um som bem característico que é o samba. A gente sabe que Cidade de Deus, ele joga assim, com vários estereótipos do Brasil e principalmente do Rio de Janeiro em específico. Não vou entrar nessa questão aqui, mas aqui é interessante a gente notar que a cena é introduzida pelo som. E vale também ressaltar que sempre quando falamos de sons, nós temos a caixa alta, né? Vozes alegres, cantando, batuque. Então, a gente entende, já entramos bem nesse ambiente, eu entendi. A letra do samba tem como tema comida. Vocês vão também reparar, se vocês forem assistir a cena, que na verdade só tem batuque, não tem muita letra não. E acho que talvez no final essa ideia da comida tenha até ficado too much, porque a cena diz muito sobre isso, né? Talvez a comida só esteja reforçando alguma coisa ali. Mas eu acho legal a gente pegar esta parte, né? A letra do samba tem como tema comida, porque muitas vezes a gente tem essa dúvida, será que eu coloco qual é a música? Será que eu indico alguma coisa sobre a música? Aqui eles indicaram, mas não seguiu adiante com isso. Na verdade, eu acho que eles queriam muito mais dar ali o tom, o contexto do que estava acontecendo. Mãos negras amarram com um barbante a perna de um galo. O galo é imponente e vistoso. Alternamos o galo, incomodado por ter a perna amarrada, a imagens que sugerem a preparação de um almoço. Aqui é interessante porque eles já sugerem para a montagem que a gente vai ver o galo
e a gente vai ver a comida sendo preparada. E vocês vão ver que o galo, eles sempre vão escrever como se o galo reagisse à imagem anterior. Então fica até o final da leitura, porque eu vou dizer para vocês como isso é possível, né? Como a montagem consegue nos indicar essas reações do galo. Eles conseguiram, através da linguagem cinematográfica, fazer com que o galo parecesse, que na verdade era galinha, né? Realmente parecesse uma grande atriz, assim, nessa cena. Então vamos lá. O galo é imponente e vistoso, alternamos o galo, incomodado por ter a perna amarrada, a imagens que sugerem a preparação de um almoço. Água fervendo numa enorme panela. O galo parece reagir à imagem anterior, tá vendo? Então, água fervendo, o galo parece reagir à imagem anterior. Já conseguimos entender que tem um ritmo aí. Batatas sendo descascadas por mãos de uma mulher negra. O galo reage como se entendesse a situação. Vai virar comida. Galinhas mortas sendo depenadas por mãos de mulheres negras. O galo reage, ele tenta libertar a perna amarrada ao barbante. Mão masculina negra percute o couro de um pandeiro. A letra do samba faz referência explícita ao tema comida. E aí já vimos que na verdade não foi bem assim. E aí a gente continua ali nos cortes, né? O galo parece entender que seu fim está próximo. Um facão sendo afiado por mãos negras masculinas. A faca vai crescendo, tornando-se cada vez mais ameaçadora. O galo se desespera, luta e escapa. Almeidinha, o negro que segura o facão, percebe a fuga do galo e dá o alarme. O galo fugiu. Não terminamos a cena, mas eu queria muito que vocês percebessem que ele sempre dá uma indicação, né, de uma ação, por exemplo, a água fervendo e o galo reagindo àquilo. E depois, as batatas, o galo percebendo que está chegando a vez deles. As galinhas mortas, o galo ficando cada vez mais apavorado. Isso nos remonta à teoria do Lev Kuleshov, que desenvolveu o efeito Kuleshov, assim, essa teoria do efeito Kuleshov. O experimento do Kuleshov, ele consistia na justaposição de imagens, e isso resultaria em um significado para a audiência. Por exemplo, primeiro ele coloca a cena de um prato de sopa, e aí corta para a expressão do ator. Com isso, a gente deduz que ele está sentindo fome. Depois, a gente vê uma criança no caixão, e então, a cena com a expressão do ator. Nós entendemos que ele está triste ao ver a criança. Ou seja, em todas as cenas a expressão gravada é a mesma, mas nós acabamos interpretando de maneira diferente por conta da montagem. Então, na verdade, você vai ter sempre uma expressão e uma outra imagem que vai estar compondo ali as emoções da pessoa. Nesse caso, foi usado o galo, então quando você pega o galo, né, num close no galo e depois você corta para essas ações, claramente a montagem já consegue nos entregar um desespero do galo. Então, isso é muito interessante da gente reparar como que a escrita, lembrando, né, gente, a gente não sabe exatamente o que estava por trás, como era a comunicação com a equipe, quem sugeriu isso, mas é algo que vocês podem sim levar para o roteiro de vocês. Eu acredito muito que o primeiro objetivo do roteirista é ser lido. Eu tenho certeza que é muito mais gostoso ler uma cena assim com ritmo e a gente ficar interessado porque o galo vai morrer e tudo mais. A gente já até começa numa ação, é uma ambientação ali que já tem uma ação, do que realmente se eu só colocasse assim, tem um churrasco, as pessoas cantam, um galo está sendo depenado, vai morrer, mas ele foge. Não seria meio sem graça? Aqui não. Esse ritmo dá uma urgência e ele dita um pouco essas coisas que acontecem no filme, várias coisas paralelamente acontecendo e tudo mais. E ele também é uma grande metáfora, assim, para o que a gente vai ver depois no filme, né? Esses personagens, né, que vão estar enquadrados ali e tudo mais, um querendo pegar o outro. Então tem toda essa questão realmente que a galinha contribui pra gente entender e ser inserido nesse contexto aí do filme. Então vamos terminar de ler a cena. Pela primeira vez, vemos a casa de Almeidinha do lado de fora. Tá vendo, gente? Aqui, ó, não precisa ter medo de usar o vemos. Tem o vemos aqui. Eu sei que muita gente torce o nariz, mas eu acho uma coisa tão pequena. Às vezes me poupa tempo escrever vemos. Então, se você não abusar, sabe? Você talvez não abriu o seu roteiro com vemos. Não é um pecado você usar vemos. Pela primeira vez, vemos a casa de Almeidinha do lado de fora. Trata-se de um lugar pobre, uma casa de alvenaria,
da Cidade de Deus. A festa está acontecendo no quintal. A fuga do galo provoca um grande alvoroço entre os convidados. Na maioria, homens, jovens, negros e mulatos. Apenas alguns são brancos. Estão quase todos de calção e chinelo. Dezenas de bandidos saem correndo atrás do galo. Eles fazem parte da quadrilha de Zé Pequeno. Todos berrando. Vozes de bandido. Pega o galo, pega o galo. Então vocês vejam que também tem uma coisa muito interessante, na minha opinião, nesta cena. Porque eu sempre falo assim, gente, a cena ela precisa ter um objetivo e, se possível, né, boas cenas elas têm um arco, ou seja, início, meio e fim. Então essa cena eles conseguiram, numa cena que você poderia ser completamente banal, construir um arco. Você consegue criar uma tensão com o galo, porque você até se identifica, eles colocam o galo realmente numa posição como se ele fosse um personagem. Você se identifica com aquele galo, então você já é inserido naquela ação. E aí você não sabe se o galo vai fugir, se o galo vai ficar, e ele é a ponte para conectar os outros personagens. E Cidade de Deus vai fazer muito isso, né? Essas pessoas, um tá ligado com o outro, que tá ligado com o outro. Então, quando o galo vai percorrendo ali a favela, a gente entende muito esse universo que tudo tá meio conectado, uma coisa vai se esbarrar na outra, uma pessoa que conhece outra pessoa. Eles conseguiram realmente que isso já estivesse logo de cara na abertura do filme, e eles conseguiram, né, sair de um ponto A e para um ponto B numa série fechadinha que tem um gancho já pra gente entender o que vai acontecer com esse galo e inserir os personagens na situação. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link deste roteiro para que vocês possam ler e também um link com a cena, só a cena da galinha, porque eu acho também interessante vocês compararem uma cena, né, como estava escrito e como foi filmado. É interessante também a gente notar que esse roteiro, ele é o 12º tratamento. Eu consegui uma versão do primeiro tratamento, que aparentemente é a versão do primeiro tratamento, era o que estava escrito, né? A gente sabe que na internet as coisas não são 100% confiáveis, mas me pareceu que essa cena ela já estava ali, a alma desde o começo, eu não vi muita diferença não, então até por isso não trouxe. Pensei em comparar um tratamento e outro, mas não vi grandes diferenças. Mas então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixa aqui embaixo o que vocês gostariam de ver neste quadro, quais filmes, quais cenas, que eu vou tentar sempre atender o pedido de vocês. Eu vejo vocês em um próximo vídeo na segunda-feira. Um beijo. Tchau!